Boa noite a todos que estão chegando. Oremos ao Senhor. Pai querido, te adoramos nessa noite bendita. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Por esse dia que o Senhor nos deu, sabemos que tudo que o Senhor nos dá é bom, Senhor. Muito obrigado porque vivemos o dia de hoje na tua presença, com vida, com saúde. O Senhor nos deu o pão, nos alimentou, e aqui estamos mais uma vez para adorar o teu nome, bendizer a tua santidade, clamar a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, queremos nos colocar como igreja diante de ti, diante da tua presença santa, bendita, ó Deus, e clamar a tua misericórdia pelos enfermos, os que estão infectados, Senhor, os idosos, Senhor, clamamos a ti. Visita ali a família do missionário Ronaldo Lidório, lá em Manaus, Senhor. Visita ele, a sua esposa Rosana, a sua mãe, seus filhos. Ó Deus, tem misericórdia daquela família que tem servido ao Senhor durante tantos anos ali no campo missionário. Ó Deus, que o Senhor possa curá-los desse mal. Em nome de Jesus, envia teus anjos ali, trazendo cura, Senhor, a toda a família Lidório, Pai. No nome de Jesus, clamamos a ti nessa noite. Ó Deus, queremos rogar também pelo querido pastor Uziel, na comunidade Atos. Senhor, ele está internado, visita o teu filho, o teu servo, traz cura pelo poder do nome de Jesus. Há alguns irmãos ali daquela igreja. Ó Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus, aquela irmã que está entubada. Ó Deus, mais de 10 dias internada. Senhor, tem misericórdia. Tu pode curar a tua serva e trazer vida e vida com abundância, Senhor. Deus, visita, Senhor, os demais irmãos. Ó Deus, cada família que está contagiada, contaminada, que a mão do Senhor seja poderosa, Pai. Visita a mãe do Leoni nesta hora, que também está internada. Senhor, restaura a tua filha. Ó Deus, traz ela, Pai, de volta à vida e concede a ela salvação para a sua alma, para que o teu nome seja engrandecido essa noite, seja louvado. Ó Deus, visita as suas irmãs, visita seu irmão, salva toda aquela casa, aquela família, que seja alcançada pelo poder do Evangelho. Ó Deus, que nesta hora de crise eles possam se voltar para o Senhor. Deus amado, rogamos também pelo pai da Geni, nossa irmã. Visita aquele senhor já idoso, tem misericórdia, cobre ele com teu sangue, a tua graça. Vai de encontro a ele, Senhor, e manifesta ali o teu poder e graça. Visita, Senhor, ali o meu pai, sua esposa Marilda, que também são anciãos, cobre com teu sangue, traz cura, Senhor, a eles, para a glória e o louvor do teu nome. Visita, Senhor amado, nesta noite, o Júlio, Senhor, o cunhado do Mário, toca na sua vida, traz cura a ele, restabelece a sua saúde, Senhor, e manifesta o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Visita, Senhor, ali a mãe do Márcio, que hoje foi novamente ao UTI. Senhor, visita, ó Deus, resgata a sua alma, Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça. Traz cura para o corpo físico e cura para a sua alma, para o louvor e para a glória do teu nome. Ó Deus, quantos não conhecemos, quantos não lembramos, que a tua misericórdia seja sobre eles. Visita os hospitais nessa hora, os agentes de saúde, meu Pai, aqueles que estão na linha de frente, trabalhando para trazer alívio e cura aos infectados. Senhor, tem misericórdia do nosso país, toma em tuas mãos o governo federal, ó Deus, os governos estaduais e municipais, concede a eles, às autoridades, Senhor, discernimento nesta hora, inteligência, direção certa no meio desta crise, Senhor, que a tua mão bendita esteja sobre eles, manifestando o teu poder e a tua graça, em o nome de Jesus. Fica conosco nesta hora, ó Espírito Santo, fala ao nosso coração pela tua palavra que é bendita, é poderosa. Nós jogamos a ti, meu Senhor, fala conosco e manifesta o teu poder e graça, em o nome de Jesus.
Ó Deus, queremos rogar a Ti pela vida da minha esposa Ana Irene, que hoje faz aniversário. Pai, muito obrigado pela vida dela ao meu lado, pelo privilégio, Senhor, de estar caminhando ao seu lado todos esses anos, ó Pai. Peço a Tua bênção de maneira especial à Tua filha, que ela seja curada, restaurada do seu corpo físico e que ela tenha, Senhor, a graça bendita do Senhor sobre ela de maneira poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, continue usando a Tua filha no Teu serviço, na Tua seara, para o louvor e a glória do Teu nome, Pai. Assim rogamos no nome de Jesus, crendo na Tua presença manifesta entre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, nós vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos, no Salmo 19. E hoje eu prometo aos irmãos que vamos encerrar essa exposição do Salmo 19. Hoje vamos ao versículo 13 e só falta de fato o versículo 13 e 14. E hoje nós vamos olhar esses dois versículos e vamos assim então terminar. E eu já quero pedir que vocês estejam orando por mim para a próxima série que nós vamos falar. Estou orando e pensando já há alguns dias em falar um pouco sobre o fim dos tempos. Estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo de confusão, em que o mundo parou em diversos aspectos. E meu coração está bastante inclinado a compartilhar um pouco sobre o final dos tempos. Os irmãos que congregam ali conosco, nós estivemos estudando esse tema no ano passado, e eu estou querendo voltar a ele e olhar novamente, ver mais alguns detalhes e compartilhar com os irmãos que estão nos acompanhando, porque esse é um tempo propício, queridos, para voltarmos os nossos olhos para o final dos tempos. Aquilo que Jesus falou sobre o fim das eras, o fim dos séculos. Esse é um tempo pertinente para que possamos olhar os textos, olhar as profecias, e assim, lendo o texto e lendo o momento atual, nós possamos, como igreja, estar alertas como as 5 virgens prudentes que colocaram azeite nas suas candeias e levaram também azeite sobressalente. Então, isso tem enchido meu coração e eu penso que a gente pode compartilhar um pouco desse tema. Amém, queridos? Então vamos ao Salmo 19. Boa noite, Neemias Terra. Boa noite, Marcos Henrique. Graça e paz, meu querido neto. Diz assim o texto, queridos. Salmo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja Deus. É muito bom a gente sempre voltar nesse salmo e ter a clareza e a certeza de que o Senhor é o nosso redentor, que Ele é a nossa rocha firme em meio a esse tempo de grandes crises. O Senhor é a nossa rocha e o nosso redentor. Amém, queridos? Mas eu queria voltar inicialmente o nosso olhar para o versículo 13. Davi está aqui falando de si próprio, do seu interior. Ele começa lá no versículo 11, falando da lei do Senhor, dos mandamentos que podiam admoestar a sua própria vida. E aí então ele vai ao versículo 12,
ele fala das suas faltas, dos seus pecados. Quem pode discernir as suas próprias faltas? Texto que olhamos no domingo passado. E agora Davi então vai para um pecado específico. E isso que é interessante em Davi. Davi não tinha problema em confessar os seus pecados. E ele vem falando nos versículos anteriores que ele, pela palavra de Deus, pelo mandamento do Senhor, ele era admoestado. E aí depois então ele questionando quem pode discernir as próprias faltas, e aí está no plural, mas quando chega no versículo 13, ele então vai falar de um pecado específico, que é o pecado da soberba, e ele pede a Deus para guardá-lo da soberba. Ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Ah, queridos irmãos, e eu quero olhar com bastante calma esse pecado, o pecado da soberba. É um pecado que tem derrubado muita gente, que tem deixado muita gente no chão. Esse pecado, ele começou lá nos primórdios, antes do Éden. O nosso adversário, Satanás, ele caiu por causa da soberba, do orgulho. E quando ele foi tentar a Eva e Adão, ele colocou lá a mesma semente da soberba, do orgulho, da grandeza, e ele conseguiu derrubar Adão e Eva, porque ele instigou o primeiro casal, dizendo que se eles comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles seriam igual a Deus. E aí isso então trouxe, aquele tremendo orgulho no coração de Eva e de Adão. Eva comeu e deu ao esposo Adão, e ele também comeu, achando que os seus olhos se abririam e eles seriam iguais a Deus. E aí, queridos, então foi que toda a humanidade passou a estar escravizada pelo pecado. E Davi, ele tem essa consciência, ele tem essa clareza, e ele já tinha passado por situações semelhantes, em que seu coração estava bastante inchado, e agora então ele, já numa outra posição, ele começa a rogar a Deus, a clamar a Deus, pedindo que a soberba não o dominasse. A soberba aí, querido, ela também pode ser orgulho, presunção, arrogância. Tudo isso são sinônimos da soberba. E é um pecado que ele é muito sutil. Via de regra, a gente não consegue perceber ele em nós. A gente não consegue discerni-lo na nossa própria vida. Ele vai entrando devagar, sorrateiramente, e ele então nos derruba se nós não vigiarmos. E Davi diz algo interessante quando ele diz aí que ela não me domine. A palavra dominar aí é governar, ter domínio. Então, se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, a soberba ela nos domina, e nos domina de tal forma, queridos, que a gente não consegue ouvir a Deus, a gente não consegue ouvir o pastor, a gente não consegue ouvir o discipulador, a gente não consegue ouvir o pai e a mãe, a gente não ouve ninguém, porque o nosso coração está soberbo, está orgulhoso, e aí é um problema sério, porque ele está dominado pelo pecado chamado soberba. E Davi pede para ficar livre disso. Ele diz que ela não me domine. Que ela não me domine. Via de regra, querido, a soberba ela domina e ela amarra as pessoas.
E as pessoas então ficam cegas e dominadas, completamente dominadas por esse pecado, que é tão sutil e ele entra de maneira tão sorrateira nas nossas vidas. E eu queria olhar com os irmãos, pensando nesse pecado chamado soberba, olhar para Provérbios 16. Vamos andar um pouco à frente. Provérbios é o próximo livro. Se você está com a sua Bíblia, por favor, vamos comigo. Provérbios capítulo 16, versículo 12. Perdão, versículo 18. Provérbios capítulo 16, verso 18. Olha o que diz aí o texto. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, queridos, o texto é muito claro, é o provérbio de Salomão, que também já tinha experimentado esse tipo de pecado, pecado da soberba, do orgulho. Ele diz que ela precede a ruína. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Então, queridos, ele é muito sutil e ele é muito sorrateiro. E a gente precisa ter muito cuidado, porque quando o nosso coração, por algum motivo, o nosso coração começa a ficar inchado, muitas das vezes por causa de uma boa performance em alguma área, às vezes numa área profissional, a gente é bem sucedido e a gente então vai ganhando prêmios e patamares, e quando a gente menos percebe, o nosso coração está tomado pelo orgulho, pela soberba, e aí então a gente está num caminho perigoso, porque a gente está começando a descer a ladeira, porque a soberba precede a queda. Ou seja, quando a soberba chega no nosso coração e se instala, significa que se nós não removermos ela, os próximos passos serão a queda. É exatamente o que Provérbios diz. A ruína virá e junto com a ruína a queda. Porque a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda, né? A altivez do espírito e a soberba são sinônimos aí, e a ruína e a queda também são sinônimos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse é um pecado que ele vem sorrateiramente e a gente dificilmente percebe, a menos que tenham pessoas ao nosso lado, tenhamos companheiros de luta ou discipuladores, gente firme para ao nosso lado nos chamar ao canto e nos mostrar o perigo. Meu irmão, olha, meu irmão, minha irmã, cuidado com isso, cuidado com o coração. Queridos, e essa é uma situação difícil, porque muita gente não está preparado para avisar o outro. Muita gente não está preparado para confrontar, para chamar ao lado e admoestar, como nós temos visto, né? Admoestação. A maioria dos cristãos não estão maduros para fazer esse tipo de admoestação. E muitas das vezes, nós mesmos não estamos com o coração quebrantado o suficiente para ouvir quando alguém vem e fala conosco. Via de regra, a gente não ouve e a gente então segue o nosso caminho e o final é a queda e a ruína. Agora vamos a Provérbios 18, versículo 12. Depois vamos voltar a Provérbios 17. Provérbios é um livro que nós estávamos estudando, né?
E ele tem conselhos diários para a nossa vida. É um dos livros excelentes da palavra de Deus, é o livro de Provérbios, porque Provérbios traz lições para a nossa vida diária. Provérbios capítulo 18, verso 12, diz aí o seguinte: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Quero repetir, queridos. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Salomão fala a mesma coisa de forma inversa. Antes da ruína, o coração do homem está se gabando, né? E o gabar-se é uma postura de quem está com orgulho no coração, quem está com a soberba no coração. Nós começamos a gabar-se, né? Uma palavra até antiga, que não está muito em moda, mas seria contar vantagem, né? Para a geração mais nova, gabar-se é contar vantagem sobre alguma situação ou diante de algum fato. Então o texto é claro quando diz que antes da ruína, o coração do homem, ele gaba-se, ele tira vantagem de alguma coisa, alguma situação. Agora, ao contrário disso, diz que diante da honra vai a humildade. Se nós queremos andar em honra diante de Deus e dos homens, nós temos que andar numa postura de humildade, né? O contrário da soberba é a humildade. Nós temos que lembrar sempre disso. E não é um caminho tão fácil andar em humildade. Parece que é fácil, mas não é tão fácil, porque o nosso velho homem maldito, o velho homem que temos que matar, mortificar todos os dias, ele quer se levantar todos os dias, queridos. Ele quer aparecer numa conversa, ele quer mostrar que sabe, que tem conhecimento. Numa roda de amigos, ele nunca quer ficar para trás, ele quer se mostrar, e por aí em diante. Esse é o nosso velho homem maldito. A gente, de fato, não gosta de ficar no canto quieto, sem falar nada. Como diz o conselho de Provérbios, que até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. Aí mesmo no capítulo 17, verso 28, diz que até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, também por sábio. Mas o nosso velho homem não gosta disso. Ele gosta de falar e falar muito. E tirar vantagem, e mostrar que sabe. Então, queridos, temos que tomar cuidado com isso. Davi aprendeu essa lição. E ele, diante de Deus, ora e pede: Senhor, que a soberba não me domine. Vamos a Provérbios 17, versículo 7. Tem algo aqui interessante. Provérbios, capítulo 17, versículo 7. Diz aí o seguinte: ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Ao insensato não convém a palavra excelente. A palavra insensato aqui, nesse texto, querido, ela é sinônimo também de simplório, de astuto, de estúpido, mas também de arrogante. E eu pesquisando e olhando essa palavra lá no hebraico, para minha surpresa, a palavra lá no hebraico significa Nabal. Quando eu bati os olhos nessa palavra, eu falei: Jesus, Nabal. E Nabal, você que conhece a Bíblia, você sabe a história de Nabal. E eu queria ir com os queridos irmãos rapidamente ali em Samuel, né? 1 Samuel capítulo 25. E quando eu vi essa palavra Nabal, eu fiquei um tanto quanto surpreso. Eu nunca tinha olhado ela com calma. E lembrei logo do texto lá de Samuel,
que vai falar de Nabal, um homem que o nome dele era Nabal. E a sua esposa diz para Davi, Nabal é o seu nome, porque ele é tolo. E muitas das vezes, querido, eu fiquei pensando, quando tomamos uma postura arrogante, nós somos esse insensato, esse tolo, igual a Nabal. Aí o versículo saltou mais aos meus olhos. Opa, eu preciso orar como Davi, Senhor, que ela não me domine, que a tolice não me domine, que a arrogância não me domine, para que eu não seja semelhante a Nabal. Vamos então comigo a 1 Samuel 25. Abra aí a sua Bíblia. Eu não vou ler a história toda, os irmãos já sabem. Nós já cansamos de estudar esse texto, mas eu quero ler aqui versículo 3, 1 Samuel 25, quero ler o versículo 3. E depois vamos lá para o versículo 23. Diz assim o texto: Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno. Em todo o seu trato, era ele da casa de Caleb. Nabal era o seu nome. A sua mulher Abigail, a mulher era sensata, a mulher era o oposto do marido. A mulher era sensata, Abigail. O homem era Nabal, que era um insensato, era um tolo, um arrogante. Ele era um homem duro de coração e maligno. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Agora, lá na frente, versículo 23, se você conhece aí a história, os homens de Davi foram a Nabal pedir alguma coisa para comer, estavam acampados. Davi, nesse momento, está fugindo de Saul, que o perseguia sem causa, e Nabal, então, desbaratou com os homens de Davi. Davi ficou irado, a ira subiu o coração dele. Ele disse para os seus homens, cada um cinja a sua espada, que eu prometo que nessa noite não vai ficar um só homem, um só do sexo masculino na casa de Nabal. E aí Davi, então, partiu para a casa de Nabal para executar o seu furor, a sua ira. Davi ficou encolerizado, ficou na carne. O velho homem de Davi, querido, subiu de tal forma que somente Deus poderia pará-lo. E então, um dos empregados de Nabal ouviu a história e correu na casa dele e contou para Abigail, sua esposa. Falou, olha, Abigail, corre, porque se você não se apressar, não vai ficar ninguém vivo do sexo masculino, inclusive ele, que foi dar a notícia, né? E ele, lógico, estava com medo de morrer também. E aí, então, Abigail prepara uma grande provisão e vai de encontro a Davi. É o que nós vamos ler no versículo 23, que diz aí, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Com Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Queridos irmãos, louvado seja Deus. A mulher era sábia, sensata, e veja qual foi a postura dela. Quando ela viu a Davi,
ela já correu e se prostrou, desceu do jumento e prostrou com o rosto diante de Davi, com o rosto em terra, como faziam os homens daquele período, daquela época, com uma autoridade. Esse gesto era um gesto de reverência a uma autoridade. Agora, queridos, Nabal não faria esse gesto jamais, porque o seu coração era insensato, tolo e soberbo. Mas Abigail era uma mulher sensata e logo era humilde. E por ser humilde e sensata, ela então vai, se ajoelha, se prostra diante de Davi e começa então a dialogar com ele. E por causa dela, Davi não derramou sangue, vingando-se com as suas próprias mãos. Deus deu um grande livramento a Davi naquele momento e aos seus homens, impedindo que ele derramasse sangue com as suas próprias mãos, porque Davi tinha ficado irado com aquele homem. Boa noite, irmã Maria José e os queridos irmãos que chegaram há pouco. Sejam bem-vindos. Queridos, vejamos que o orgulho, a soberba, ela é um mal terrível, que a gente precisa contê-la todos os dias na nossa vida, porque a tendência do nosso velho homem é deixar o nosso coração inchar, e aí então a gente perde a sensatez. Às vezes em coisas pequenas nós deixamos escapar a nossa humildade, e aí então perdemos o momento de agir com sensatez, porque a soberba ela vai exatamente contrária à sensatez. E Nabal era esse homem insensato, arrogante, soberbo. Lembre sempre disso. Soberba fala de insensatez. A palavra insensatez ou insensato lá no hebraico é Nabal. Querido, você jamais vai esquecer disso. Nabal é um homem na Bíblia que quem conhece a sua história jamais esquece. E Nabal depois veio a morrer. Nabal morreu petrificado. O coração dele ficou duro e ele caiu fulminado. Abigail, quando chegou em casa, contou a história para ele. Ele ficou tão aterrorizado. Ele estava bêbado, ele estava festejando, e ali mesmo ele ficou, por causa da sua soberba. Boa noite, Sandra Regina, minha prima, seja bem-vinda. Então, queridos, lembre sempre disso, a soberba é algo terrível, e nós precisamos fugir dela. E eu queria ir com os queridos irmãos agora lá no Novo Testamento, em Tiago. Nosso irmão Tiago fala algo maravilhoso sobre a soberba e a humildade. Carta do nosso irmão Tiago, lá no Novo Testamento, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quando, queridos, nós vamos olhando a palavra, estudando e meditando, a gente percebe e a gente, à medida que vai absorvendo a palavra, a gente tem tudo para crescer espiritualmente, para caminhar para a maturidade, porque a palavra vai nos advertindo em situações diversas. E essa questão da soberba é uma questão que tem derrubado muitos crentes. Quando você olha os textos bíblicos, quando você lê a história dos reis, você vê que muitos caíram pela soberba. Josias, por exemplo, Ezequiel, por exemplo, vários deles. Davi, em certo momento, Salomão também. A soberba é terrível. E olha o que o nosso irmão Tiago diz. Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça.
Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Tiago é aquele discípulo que ele é muito pragmático, né? Você olha para a carta de Tiago, ele é muito pragmático, até quando ele fala da fé e das obras, né? Ele diz, mostre-me tuas obras, que eu, pela fé, mostrarei as minhas obras. Então Tiago, ele segue numa linha do evangelho prático. E quando ele chega nesse assunto da soberba, ele vai trazer algo que é mais alarmante do que a história de Nabal. Porque olha o que diz aí o versículo 6, na segunda parte do versículo. Deus resiste aos soberbos. Querido, essa frase, ela tem uma conotação muito forte, porque quando você olha para a palavra resiste, é opor-se, batalhar contra. Só que quem está se opondo, olha quem está se opondo aí, é simplesmente Deus. Deus resiste aos soberbos. Em outras palavras, Deus trabalha contra os soberbos. Em outra palavra, Deus se opõe aos soberbos. Queridos, quando nós abrigamos a soberba no nosso coração por algum motivo, e às vezes é um motivo tão insignificante, uma coisa tão banal, mas o nosso velho homem maldito, ele abriga lá no fundo do coração, da alma, uma soberba, um orgulho por uma coisa que às vezes não vale nada, um centavo. E quando a gente entra nesse caminho e não sai dele, o texto diz que Deus nos resiste. Deus trabalha contra nós, Deus luta contra nós, Deus se opõe a nós. E essa é uma declaração muito forte. E aí a gente, quando para refletir e pensar na nossa própria vida, a gente percebe que muitas das vezes a gente ficou patinando e não avançou na vida espiritual, a gente não cresceu, porque a gente abrigou esse tipo de pecado e a gente não confessou, porque a gente não viu, a gente não percebeu, a gente não se deu conta de que ela estava abrigada no nosso coração, querido. E aí a gente, por não confessar, a gente manteve a soberba no coração e a gente então ficou paralisado, porque Deus nos resistiu. E não há ninguém que vença Deus. Não há ninguém que lute contra Deus e vença, queridos. Nós sabemos bem disso, né? Quando Deus resiste a alguém, quando temos Deus como nosso adversário, nós estamos simplesmente perdidos. Perdidos, perdidos e perdidos, porque Deus não perde para ninguém. Você conhece alguém que venceu a Deus, querido? Quando você olha a história bíblica, Faraó lá no Egito, lembra? Perdeu de Deus. Até que chegou a 10ª praga, e aí então ele resolveu deixar o povo ir. Mas ele ficou resistindo, até que os egípcios expulsaram os hebreus. Faraó estava soberbo, e na sua soberba ele dizia: não vou deixar os hebreus irem ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor. Sabe qual foi o resultado da soberba dele, querido?
o Egito ficou destruído, simplesmente destruído. O exército de Faraó morreu completamente e provavelmente Faraó tem entrado ali naquele mar. E o texto diz que todos que entraram no mar morreram, não escapou ninguém. O texto não é claro se Faraó entrou ou não, mas o texto diz que o Egito ficou desfigurado, porque a soberba de Faraó foi a sua ruína, a sua queda. Um outro que tentou lutar contra Deus foi Nabucodonosor, lá na Babilônia, um outro monarca. Ele também não venceu de Deus. Ele ficou orgulhoso primeira, segunda vez, até que na terceira vez ele então foi comer capim como os animais lá no campo, e a Bíblia diz que a sua cabeça ficou molhada do orvalho da noite. E o texto diz uma das declarações mais lindas do texto sagrado. Quando ele volta à sua consciência, ele então faz uma declaração da soberania de Deus, algo maravilhoso. Lá no livro de Daniel, Nabucodonosor voltou ao seu reino depois que ele se humilhou. Nós não vamos olhar o texto agora, mas depois que ele se humilhou, ele ganhou o reino de volta, e aí ele fez uma declaração tremenda sobre a pessoa de Deus. E ele chegou à seguinte conclusão: eu perdi para Deus, agora eu me humilho, e eu declaro, e eu assino um decreto, que qualquer homem que em todo o domínio do meu reino se curvar a outro Deus, a não ser o Deus de Daniel, seja morto. Graças a Deus que Nabucodonosor teve a oportunidade de se render a Deus. Querido, e ao longo da história, o Império Grego e Romano também perderam de Deus. Nenhum dos dois venceu a Deus. Perseguiram a igreja, perseguiram os judeus, mas foram derrotados. E quando a história vai avançando, os comunistas perderam para Deus, perseguiram a igreja, mataram os crentes, nos anos chamados áureos do comunismo, em toda a União Soviética, leste europeu, mataram e perseguiram os cristãos. O comunismo está por um fio e a igreja segue triunfante, queridos, até a volta de Cristo. Hitler se levantou com seu fascismo, perseguiu e matou mais de 6 milhões de judeus, segundo a história registra, mas ele também foi derrotado, porque os judeus é um povo que tem uma promessa do Deus que nós servimos. E Hitler então foi derrotado e rapidamente. Então, queridos, ninguém vence de Deus. Os judeus se ergueram novamente como nação depois de 1900 anos. Você já pensou o que é isso? 1900 anos depois, um pouco mais, eles andaram dispersos, sem uma pátria, sem uma nação, até que Deus disse: chegou a hora da figueira brotar. Deus deu a ordem e a figueira brotou, Nós todos conhecemos a história, que é para nós agora mais recente. Israel voltou a ser nação. Ah, queridos irmãos, isso é a mão de Deus. A igreja, ao longo de 2000 anos de história, sofreu diversas perseguições, as mais sangrentas possíveis, desde lá do Império Romano, do seu nascedouro como igreja, que ela veio sendo perseguida, e ela vai seguir sendo perseguida até o dia do arrebatamento, mas ela vai prevalecer, porque ninguém vence de Deus. E eu pensei em trazer, querido, esses exemplos, para que a gente pense na questão da soberba e da resistência de Deus. Deus tem uma resistência com a soberba, porque
Todos nós somos pó e cinza, todos nós viemos do barro, todos nós somos servos do Senhor Jesus, todos nós temos que lavar os pés uns dos outros, e Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele deixa essa lição, e ele diz: se vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu de fato sou, e eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está dando uma lição de humildade tremenda, e a gente precisa aprender isso, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que o mundo está caminhando para o caos, para o final de todas as coisas, a igreja precisa se levantar e brilhar. E se tem um caminho que vamos nos aproximar de Deus, queridos, é o caminho da humildade. Porque quando a gente volta lá no Salmo 19, e a gente volta em Tiago, na segunda parte lá do texto de Tiago, vamos olhar primeiro Tiago, no capítulo 4 e no verso 6, olha o que Tiago diz, o final. Mas dá graça aos humildes. Ao soberbo Deus resiste, mas aos humildes Deus concede a sua graça. A graça, querido, é tudo. Nós somos salvos pela graça, fomos libertos pela graça. Deus, pela sua imensa graça, Ele nos chamou, Ele nos resgatou com o seu precioso sangue, né? Como o nosso querido, amado discipulador e pastor Josué tem dito para nós não fizemos nada para alcançar a salvação. Deus nos alcançou primeiro, Deus nos amou primeiro, querido. Por isso não tem que haver orgulho em nosso coração, não tem que haver nenhum tipo de soberba. Fomos salvos pela graça. Chegamos até aqui pela graça. Os que não foram contaminados pelo Covid-19 foi pela graça. É pela graça que temos saúde. É pela graça que temos ainda o pão para comer a cada dia. E isso significa que nós temos que andar com o coração humilde, quebrantado diante de Deus. Porque somente a sua graça é que nos faz chegar até aqui. E a palavra graça a gente já tem dito diversas vezes, né? O que é graça? Graça, querido, é alegria, é deleite, é prazer, doçura. A palavra graça é tudo isso. Aquilo que dá alegria, aquilo que traz doçura para a nossa vida é a graça de Deus. Aquilo que traz o deleite em meio às lutas, às provações, às crises. Nós podemos ter paz, que excede todo entendimento. Nós podemos ter alegria, podemos descansar no Senhor. O que é isso? Isso é a graça de Deus. Mas a graça também é o favor de Deus. Favor da bondade misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta para Cristo. Volta-as para Cristo. Deus, com a sua graça, Ele exerce influência sobre nós. E nós nos voltamos para Cristo, querido. E somos guardados, fortalecidos. E crescemos na fé. Tudo isso pela bendita graça de Deus. Nós não somos merecedores. Nós não fizemos por onde. Nós somos alcançados pela graça. Fomos salvos pela graça. Chegamos até aqui pela graça de Deus. E quando nós somos humildes, é isso que Ele nos dá. Ele dá a sua graça a nós. Graça que salva, graça que liberta, graça que traz alegria, que traz doçura à nossa vida, que podemos nos rir e nos alegrar em meio a esta crise tremenda que o mundo passa. A graça de Deus, queridos, sobre nós, sobre a nossa vida. Então precisamos pensar nisso. Se eu ando na soberba, Deus me resiste. Deus fica contra mim. Porque Ele me ama. Ele quer me levar à humildade. Ele quer me abater para que na minha humildade eu reconheça a grandeza de Deus
e eu possa olhar para o lado, para os meus irmãos, e ver que eu sou igual a qualquer um deles, e que não há ninguém acima um do outro, somos todos iguais perante o Senhor. Cada um na sua função no corpo de Cristo, vamos então cooperando com o Evangelho. Lembre-se disso. Quando o teu discipulador te der um conselho, uma palavra de conselho, ou mostrar a você um princípio bíblico, para que você receba bem, com alegria, é preciso que haja humildade. A soberba, muitas das vezes, ela se manifesta e a gente não percebe. E via de regra, quando recebemos um conselho e não acatamos, recebemos uma palavra e não queremos ouvir, isso é nada mais, nada menos do que o nosso coração soberbo, que se levanta e se fecha e diz, não ouça, não é bem assim. E aí, queridos, a gente está indo para o caminho da queda, para o caminho da ruína. A gente está lutando contra Deus e a gente sabe que não vai ganhar. Não vai ganhar. Lembre-se disso. Se o meu coração, se o teu coração ficar soberbo, nós caminhamos contra Deus. E contra Deus não há nenhuma possibilidade de vitória. Mas quando mantemos o coração humilde e quebrantado, aí sim, nós recebemos de Deus. E Davi tinha essa clareza. E agora eu quero voltar com os irmãos lá no Salmo. No livro de Salmos, Davi sabe disso, ele tem clareza disso. Eu queria voltar com os queridos irmãos lá no Salmo 19, versículo 13. Volte comigo lá, Salmo 19, verso 13. Segunda parte do versículo, ele diz aí com muita clareza, Salmo 19, verso 13. Então serei irrepreensível. Logo depois que ele diz que ele pede a Deus para a soberba não dominá-lo, e o resultado disso, se eu e você vencermos a soberba, olha qual será a nossa posição. Então serei irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido, alguém que é completo, alguém que está terminado, aperfeiçoado, alguém maduro. Você já ouviu sobre isso, lembra? Essa palavra aí no hebraico, ela é equivalente à palavra teleós, lá no grego, lembra? Colossenses 1, 28, 29, quem está no discipulado conosco sabe bem essa palavra, teleós. Alguém que é maduro, caminhando para a maturidade, alguém completo. É o mesmo que irrepreensível. Perceba que para a gente caminhar para a maturidade, a gente precisa largar completamente a soberba. A gente precisa, queridos, manter o coração humilhado diante de Deus, um coração quebrantado. E aí Davi diz que ao vencer a soberba, ele será alguém irrepreensível, alguém maduro, alguém completo. E ele diz mais, ficarei livre de grande transgressão. Perceba que Davi dá muita importância para o pecado da soberba. E ele diz grande transgressão. Eu vou ficar livre de grande transgressão. Eu vou me libertar dessa transgressão. E eu queria terminar, queridos, olhando o Salmo 51. Salmo 51, Davi, ele vai falar essa questão na prática. E aí depois então a gente vai ao verso 14 e completa o Salmo 19. Mas esse texto é importantíssimo. Salmo 51,
verso 16 e 17. Diz aí o seguinte, preste atenção, leia comigo. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi era um homem de muitas posses, e lá no contexto de Davi, uma das formas de cultuar a Deus era levando sacrifícios, bois, ovelhas, touros, bezerros, vários tipos de animais. Davi tinha todos eles, mas Davi declara aí que Deus não se agrada de sacrifício, senão ele daria. Ele falou, do contrário eu te daria. O sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Queridos, é isso que Deus se agrada, de um coração quebrantado, contrito, compungido. E quando nós vamos a Deus dessa maneira, Deus está de braços abertos, nos esperando, nos aguardando, e Ele então pode ministrar na nossa vida, Ele pode revelar a sua palavra, porque Deus não vai revelar a sua palavra a um coração soberbo, jamais. E muitas das vezes a gente cai nesse erro, né, do ativismo, de fazer para Deus, que hoje para nós é uma forma de sacrifício. A gente não falta um culto, a gente não falta com as nossas obrigações na congregação, a gente é um dizimista fiel, e muitas das vezes isso traz um orgulho para nós. Devemos fazer essas coisas, porém, o nosso coração precisa se manter quebrantado e contrito diante de Deus, para que Ele se agrade de nós. Porque é isso que o texto diz. Aos sacrifícios agradáveis a Deus. Quais são? São o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Isso significa alguém que tem um coração ensinável. É aquele discípulo que você ensina e ele obedece. Você diz, vai por aqui, ele vai por ali, ele vai. Não é aquele discípulo cabeça dura, que você manda ele para a direita, orienta ele, ó, o caminho certo é o da direita, e ele pega, vai pela esquerda. Porque o coração dele ficou orgulhoso, ele ficou soberbo. Ele acha que já tem maturidade para dirigir a sua própria vida, quando na maioria das vezes não tem. Ele ainda está na infância da vida espiritual ou na adolescência. E aí ele vai tomar uma decisão, crendo que ele já tem maturidade para tomá-la, e aí vai tomar uma decisão errada. E pior do que isso, ele anda no caminho da resistência de Deus. Além de tomar a decisão errada, ele abrigou o orgulho e a soberba. Então, até que ele se arrependa e volte, ele vai ter a resistência de Deus. E aí a gente já sabe que vai perder, né, queridos? Porque ninguém vence o Senhor. Então, queridos irmãos, pense nisso, medite nisso. Esse é um tempo que a gente vai precisar de muita humildade, muito quebrantamento, ouvir conselho, ouvir o conselho, ouvir o conselho, ouvir o conselho. Até que a gente vai amadurecendo, amadurecendo, e a gente daqui a pouco então pode aconselhar outro, pode dar um conselho a outro, porque a gente vai ganhando maturidade, vai ganhando comunhão com Deus, a gente vai ganhando presença de Deus na nossa vida, discernimento de Deus no nosso coração, e aí a gente vai então ficando apto para orientar e dar direção a alguém mais novo na fé, um discípulo na fé. Amém, queridos? Vamos voltar lá no Salmo 19, então vamos encerrar no versículo 14, quando Davi termina o Salmo, pedindo a Deus e ao mesmo tempo falando consigo mesmo. Ele diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença. Querido, se eu mantenho o meu coração humilde, quebrantado, né, se eu mantenho a minha vida diante da palavra, meditando e orando, eu tenho grande possibilidade das palavras dos meus lábios serem agradáveis a Deus, subirem como cheiro suave às narinas de Deus. Perceba que ele põe na balança duas coisas: palavra dos lábios e o meditar do coração. São duas coisas que a gente precisa cuidar. Muitas das vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E Deus conhece o nosso pensamento. E a gente precisa, querido, cuidar do pensamento. A gente precisa cuidar dos lábios, para que agrademos ao Senhor com os lábios e com o pensamento. Nosso pensamento precisa louvar a Deus. Nossas meditações precisam ser agradáveis a Deus. A palavra que vai sair dos nossos lábios precisam agradar a Deus. E em via de regra, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de orgulho, soberba, a nossa palavra vai sair carregada de orgulho e soberba. Então, nós precisamos manter um coração humilde, quebrantado, e aí então teremos pensamentos bons diante do Senhor, e quando abrirmos os lábios, a palavra que vai sair vai ser como uma espada de dois gumes, e que vai fazer aquilo que apraz ao Senhor, que vai agradar ao Senhor, que vai edificar o irmão, que vai abençoar o irmão, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça na sua palavra, e que essa palavra persista no nosso coração, todos os dias, possamos lembrar que precisamos manter um coração e uma vida humilde diante do Senhor. E não permitir que a soberba nos domine, não permitir que a soberba nos acorrente, mas que a humildade esteja sempre diante de nós, no nosso coração. E Deus vai nos honrar, porque aos humildes Ele concede a graça, e aos humilhados Ele vai honrar, para o louvor e a glória de Deus. Amém, queridos? Se Deus permitir, Jesus não voltar, nós nos veremos domingo às 18 horas. Eu peço que os queridos irmãos orem por mim, para que Deus me dê direção nessa próxima etapa. Enquanto estamos na quarentena, né, nós vamos manter esse meio de comunicação. Enquanto não podemos nos reunir fisicamente, vamos nos reunir de forma virtual. Amém, queridos irmãos? Vamos orar, pedir a Deus que nos guarde no restante da semana. Os irmãos orem por mim, amanhã terei que ir na minha mãe visitá-la, cumprir ali a obrigação de filho. Então que Deus me guarde de toda a contaminação do coronavírus. Que Deus guarde cada um dos irmãos para o louvor e a glória do nome de Jesus. Oremos. Pai bendito e amado, louvamos o Teu nome por essa noite. Te damos graça, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que penetra como uma espada afiada de dois gumes. Ó Deus, que a Tua palavra possa permanecer em nosso coração, no profundo da nossa alma. Senhor, dá-nos um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, que possamos permanecer diante da Tua face com um coração humilhado e quebrantado, porque o Senhor não desprezará. Ó Deus, e a palavra de conselho que recebemos do nosso pastor, do nosso discipulador, ó Deus, dos nossos pais, dos nossos líderes, ó Deus, elas sejam para nós como a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração humilde para ouvir o conselho, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, aqueles que estão sobre nós. Ajuda-nos, dá-nos um coração quebrantado e humilde, pois queremos avançar na fé, queremos caminhar para a maturidade,
Queremos brilhar nesse tempo de escuridão, Senhor. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a ouvir o Espírito Santo, ó Deus, e ouvir o clamor do mundo nesta hora, Pai. Para que possamos levar alguns a Cristo. Ó Deus, usa nossas vidas nesse tempo para espalhar a semente, Senhor, para a glória do Teu nome. Deus, salva os que estão acometidos de enfermidade. Ó Deus, salva ali, ó Deus, o Fernando Giovanelli. Visita o seu coração, a sua alma. Toca na sua saúde, cura o teu filho desse mal e traz ele de volta à tua presença. Ó Deus, visita a mãe do Leonir, cura ela, Senhor, restaura a sua saúde, Pai, e traz ela diante do Senhor com o coração humilde, quebrantado, para o louvor da tua glória. Ó Deus, dezenas, centenas e milhares nos hospitais, visita nesta hora, Pai, para o louvor do teu nome e da tua glória. Em nome de Jesus, dá-nos a tua bênção essa noite. Ó Deus, que ainda possamos orar, interceder nessa noite, olhando a tua palavra e clamando pelo nosso país. Deus, guarda a nossa nação, guarda o presidente da República, ó Deus, os ministros, os assessores com ele, Senhor. Guarda ali o Congresso, Senhor, o Senado, os governadores e prefeitos, orienta, dá direção, Pai. Em nome de Jesus, guarda esta nação, guarda a tua igreja, aviva-nos para a tua glória, dá-nos um coração incendiado pela tua presença, para o louvor e a glória do nome de Jesus. Guarda a tua igreja nesta hora, Pai, para o louvor da tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus nos guarde pelo seu poder. Deus nos guarde pela sua graça. Amém, querido pastor Leonir. Forte abraço a todos que estão conosco. Se Deus permitir, Jesus não voltar, domingo estaremos juntos, às 18 horas. Amém? Um grande abraço, uma boa noite e um bom descanso.